Esse é o Santos, um time sem brio, um time sem garra, um time sem vontade, um time que parece que está jogando por obrigação, né? Que não respeita as tradições do clube, que não respeita a sua torcida. Ontem, 12 mil guerreiros, né? A gente fica a semana toda cobrando aqui que o torcedor vá ao estádio. A gente fica aqui pedindo que o torcedor lote a Vila Belmiro. E aí o torcedor vai à Vila Belmiro. Talvez não no público, não na medida que imaginávamos ou que de fato se espera de um grande clube. Mas tínhamos lá 12 mil torcedores na Vila Belmiro. E aí os jogadores fazem esse papelão, né? Os jogadores decepcionam mais uma vez a torcida alvinegra. É um time que é a cara da gestão. É um time que é a cara do presidente. É um time que não engana mais ninguém, né? Não é a primeira vez que o Santos tem a oportunidade de decidir em casa. É um time que não consegue ter 2 vitórias consecutivas. Não é isso? Essa é a verdade. É um time de jogadores covardes, jogadores preguiçosos. Você não vê o Santos perdendo e esses jogadores estarem pé da vida. Não. Tá tudo bem, tá tudo normal. A arbitragem vai à Vila Belmiro, passa a mão no Santos de novo. Volto a dizer, pra mim, não foi pênalti. Não foi pênalti, por mais que o Brasão, volto a dizer, o Brasão tem falhado de forma repetida nos últimos jogos do Santos Futebol Clube. O Brasão tem falhado nos últimos jogos do Santos Futebol Clube e falhas absurdas. E de novo, por mais que eu entenda que não foi pênalti, o Brasão foi imprudente. E a partir do momento que você tem uma arbitragem péssima no futebol brasileiro, você precisa pensar naquilo que o árbitro também pode marcar. O jogador de futebol no Brasil precisa ser que nem aquele motorista cuidadoso e cauteloso que não dirige para ele, dirige para ele e para quem está também ao lado dele. Você precisa medir as consequências de sair do gol daquele jeito que o Brasão saiu. Então, por mais que eu entenda que não foi pênalti, que o futebol brasileiro é uma fábrica de penalidades, o Brasão tem falhado muito e ontem comprometeu diretamente o resultado. Volto a dizer, um jogador inteligente no futebol brasileiro, ele precisa pensar nas consequências e principalmente calcular até o erro de arbitragem, como vimos ontem. Então o Brasão foi imprudente, foi pouco inteligente, saiu de forma estabanada e deu margem para que a arbitragem no futebol brasileiro, que é absurdamente ruim, marcasse a penalidade contra o Santos. Resultado merecido na Vila Belmiro. Resultado merecido. O Santos Futebol Clube, infelizmente, parece que teima em fazer o seu torcedor, né, passar vergonha. Porque ontem, gente, com todo respeito ao Vitória, não é menosprezo ao Vitória, o próprio torcedor do Vitória sabe do que eu estou falando. O Santos tinha obrigação de vencer em casa, jogando na Vila Belmiro. O Santos vinha de uma vitória importante contra o Corinthians. O Vitória também tinha vencido o clássico o Bavi. O Vitória sem 4 jogadores, pô. Sem 4 jogadores, sem o seu artilheiro, Renato Kaiser, sem o Camutanga, sem o Dudu. O Santos não consegue vencer o Vitória, cara. Vitória de Lucas Braga, que quase fez o segundo gol do Vitória ontem. E sabe o que acontece? O Santos em nenhum momento, o Santos mereceu sequer empatar o jogo. Sequer empatar o jogo. Quanto mais vencer o Vitória ontem na Vila Belmiro. Uma vergonha. Uma vergonha. O torcedor do Santos não cansa de se envergonhar com esse time, sabe? Eu acho que o sentimento hoje, meu sentimento, o sentimento de todos vocês, é sentimento de vergonha. É sentimento de tristeza,
sabe? Nós temos uma programação a seguir e vamos seguir. Mas a minha vontade hoje era nem de fazer live, sabe? Hoje eu confesso pra vocês que tô aqui cumprindo horário. Porque eu tenho respeito ao meu público. Respeito que esses jogadores não têm. Respeito que esses dirigentes não têm. Não tem. Não tem. Ontem a vontade... Porque o Varanda é um canal que a gente não usa de baixaria ou de sensacionalismo pra ter audiência. Mas a minha vontade ontem, sabe? Era xingar cada um dos jogadores que entrou em campo ontem com a camisa do Santos. Ou que não entraram em campo, né? Porque o Santos não entrou em campo ontem. Uma vergonha. Uma vergonha. Que papelão, né? Que papelão, né? Senhor Guilherme, o gol que o Guilherme perde. Um lance ali para o cara chegar batendo, ele vai de peixinho na bola, vai de cabeça, vídeo cacetada, lance ridículo. Lance ridículo. Álvaro Barreal faz um jogaço contra o Corinthians e ontem faz o papelão que fez. Ridículo a partida do Álvaro Barreal. Adonis Frias, pesado, lento. Igor Vinícius pode estar correndo até agora, deve estar correndo aqui na Orla de Santos. O Igor Vinícius deve estar correndo até agora na Orla de Santos. Entendeu? Pode correr até quarta-feira que vem. Horroroso. O Escobar, quando passa do meio-campo, é uma tragédia também. Tô cansado também de falar isso. Entendeu? A gente gosta do atleta. É um cara de raça, é um cara de garra. Mas pelo amor de Deus, cara. Não acerta um cruzamento sequer o tal do Escobar. Um cruzamento sequer. Esses caras fazem o quê de segunda a sexta-feira? Estão indo pro CT pra quê? Pra fazer massagem? Pra usar sauna? Pra jogar ping-pong? Pra tomar café da manhã? O que esses caras fazem todo dia no CT Repelé que não acertam um cruzamento? Um mísero cruzamento. Lautaro Dias não consegue dominar uma bola, cara. Lautaro Dias não consegue dominar uma bola sequer. Entendeu? Meio campo lento. Meio campo pesado. O Vojvoda deveria ter mudado. Toma o gol, Vojvoda. Muda o time, porra. Muda o time, porra. Não espera 20 do segundo tempo pra tirar o Arão. O Arão não tinha função no jogo ontem, pô. Uma criança via isso no estádio. $20 do segundo tempo pra você mudar e tirar o Willian Arão do jogo. Não que o Arão tivesse jogado mal, não que o Arão estava sendo... Não, ele só não tinha função, não tinha sentido você manter o Zé Rafael e o Arão perdendo pro Vitória de 1-0 jogando na Vila Belmiro. Colocasse o Bom Tempo, colocasse o Vitor Hugo antes, tentasse o Robinho Júnior um pouco antes, que demora danada pra mudar o time, pô. Então, uma derrota merecida, a verdade é essa, sabe? Eu acho que o sentimento de vergonha hoje tomou de conta do torcedor do Santos Futebol Clube. O torcedor do Santos hoje está envergonhado com aquilo que viu e realmente cabisbaixo. Esse time do Santos não dá nem pra dizer que ele vai cair, porque ele é tão imprevisível que esse time ridículo pode chegar lá no Rio de Janeiro e vencer o Botafogo ou vencer o Flamengo, eu não sei. Porque quando você espera alguma coisa do Santos, eles não entregam nada. Quando você não espera nada, eles entregam alguma coisa. Então é imprevisível, né? Eu vejo alguns torcedores dizendo: Marcão, mas vocês não falaram que o Santos venceria o Vitória? Claro que falamos. Claro que falamos. Era o natural. Era o que se esperava. Que o Santos pudesse jogar em casa. Um time que tem se ajustado nas mãos do Juan Pablo Vojvoda. Se imagina uma evolução. O Santos não precisou viajar. O Santos jogou quarta-feira passada contra o Corinthians.
teve um dia a mais de descanso que o Vitória, jogou 2 partidas em casa, ou seja, estava menos cansado, tinha menos desfalques. Se ganhasse ontem, afundaria o Vitória da Bahia. Era uma decisão, ou deveria ter sido uma decisão. E o que os caras fazem? Fazem um papelão. Então não dá. A culpa não é de quem faz análise. A culpa não é do torcedor. A culpa não é sua, torcedor. A culpa é desses jogadores ridículos que o Santos tem. Entendeu? Preguiçosos, covardes. Covardes. Esses jogadores do Santos são covardes. Entendeu? Tô me segurando para não falar um monte de coisa aqui. Eu tô me segurando para não falar um monte de coisa aqui em respeito ao torcedor do Santos. Em respeito ao público do Varanda Futebol Debate. Covardes. Covardes. Jogadores medíocres. Preguiçosos. Preguiçosos. Que não honram a camisa do Santos. Que não honram a camisa do Santos. Sabe? A vontade que dá muitas vezes é de falar pro torcedor não ir à Vila Belmiro. Eu não vou fazer isso. Mas esses jogadores não merecem absolutamente nada, sabe? Eu sei que o torcedor, ele faz do corredor de fogo com boa vontade, porque ele ama o Santos. Ele ama o Santos. Agora, esses jogadores não merecem nada. Absolutamente nada. A 5ª maior folha de pagamento do futebol brasileiro, gente. A 5ª maior folha de pagamento do futebol brasileiro. Em média, um jogador do Santos ganha 250 pau, 300 pau pra fazer aquilo. Você não vê um cara pé da vida. Você não vê um jogador pé da vida. Entendeu? Salários em dia, estrutura, voo fretado. Tudo que você pode imaginar esses caras têm. Os donzelos não querem jogar no Morumbi porque querem jogar na Vila Belmiro. Porque querem jogar pertinho de casa. Não querem jogar no Morumbi porque querem jogar na Vila Belmiro. E aí? Cadê a resposta desses caras? Se nós tivéssemos um presidente firme, hoje teria reunião e o Marcelo Teixeira tem que bater na mesa. Tem que bater na mesa. Tem que esculachar com esses jogadores do Santos. Marcelo Teixeira, você deveria chamar uma reunião hoje, esculhambar com esses jogadores covardes, preguiçosos. Entendeu? Mas não. Cortaram a língua do Alexandre Matos. Cortaram a língua do Alexandre Matos. Entendeu? Cortaram a língua do Alexandre Matos. Marcelo Teixeira deve estar aí em algum evento rebolando. Deve estar cantando aí em alto mar. Deve estar cantando em alto mar. Ou deve estar em algum evento da Santa Cecília. Ou de alguma outra situação. Dançando, rebolando. Essa é a verdade. É sempre em frente. Sempre em frente, porcaria nenhuma, pô. Eu só vejo o Santos andar de lado ou pra trás. Só isso. Eu não vejo nada pra frente. Eu só vejo o Santos andar pro lado e pra trás. Pô, olha o Vasco, cara. Olha o Vasco. O Vasco encaixou 3, 4 vitórias. Já tá aí entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. Um time medonho. O time do Vasco é medonho. É ridículo. É ridículo. O Vasco pode chegar a Libertadores da América, gente. Entende? Então, torcedor do Santos tem que cobrar também mais, sabe? Tem que cobrar mais. Eu não quero entrar de novo nesse assunto, porque a gente fala sempre sobre isso, né? Esse apoio total ao Marcelo Teixeira, isso não cai bem. Entendeu? Isso não cai bem. Eu continuo achando que o Santos não cai. Agora, ontem, o Santos mais uma vez mostrou que tem grandes chances de cair. Né? E olha, se nós cairmos esse ano, gente, é pra fechar a porta, entendeu? Fechem o clube. Fechem o clube. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Vamos focar em surf. Vamos focar em futevôlei. Vamos focar em Kings League. Vamos focar em ping-pong, xadrez. Vamos fazer outra coisa. Esquece o futebol. Se o Santos for rebaixado,
concorrendo com Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. Eu tô envergonhado hoje, cara. Eu tô envergonhado, juro pra vocês. Eu tô envergonhado. Na história do Varanda Futebol Debate, nunca deixamos de ter um Redação Varanda, um Santos Total por conta de resultado. Nunca. Se em algum momento não teve, não foi por conta do resultado. Eu dou a cara pra bater todos os dias aqui pra vocês. Todos os dias. Eu, sinceramente, hoje estava sem vontade de fazer o programa. Sem vontade alguma. Porque é uma vergonha o que esses caras fazem com a camisa do Santos. E sabe o que mais me deixa indignado? Eu queria ser uma mosquinha, um mosquitinho hoje no CT Repelé. É só cara de paisagem. Não tem um cara puto, sabe? Não tem um cara com sangue no olho, que nem eu tô, que nem você tá em casa. Não tem um filha da mãe puto com o Santos. Não tem um filha da mãe puto com o Santos. Com a arbitragem, não tem ninguém. Ninguém vai bater na mesa, ninguém vai fazer porcaria nenhuma. Entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Sabe? Não tem um cara com sangue no olho, sabe? Não tem um verdadeiro santista lá dentro pra dar um murro na mesa. Entendeu? Ensinar pra esses caras o que é Santos Futebol Clube. Uma vergonha. Que cenas lamentáveis vimos ontem na Vila Belmiro. Eu tenho até vergonha de reclamar da arbitragem, gente. O árbitro péssimo, volto a dizer, não foi pênalti. Isso é pênalti de futebol brasileiro. Nunca que um pênalti desse é marcado na Premier League. Nunca que um pênalti desse é marcado na La Liga, na Bundesliga, em qualquer lugar do mundo. Isso é pênalti de futebol brasileiro fabricado pelos nossos árbitros, que são péssimos, que são horrorosos. Esse VAR é uma vergonha. Teve um lance no Zé Rafael que o Zé Rafael foi empurrado na área. Aquilo sim é pênalti. E o cara não marca. O cara faz vistas grossas. Agora chega no final da coletiva, não tem o Alexandre Matos, não tem o Marcelo Teixeira, não tem o tal do Bonavides, que é outro que não tem língua. Cortaram a língua do Bonavides desde o dia 1º de janeiro de 2025. Não tem um pra falar da arbitragem. Aí fica eu aqui falando da arbitragem. Eu vou falar da arbitragem? Se os nossos dirigentes não falam, se o nosso treinador não fala, eu vou ficar aqui todo dia falando da arbitragem, que futebol se ganha nos bastidores. Futebol se ganha nos bastidores. Olha o que aconteceu aí com o Flamengo no final de semana. O mundo sabia que o Flamengo ia ser beneficiado. O mundo sabia, todo mundo sabia que a arbitragem iria ajudar o Flamengo no final de semana. O que aconteceu? Ajudaram o Flamengo no final de semana. O Santos vai ser operado no Maracanã dia 9 de novembro de 2025. Eu falo antes. O Santos será operado no Maracanã no dia 9 de novembro de 2025. Já me antecipo. O Santos será assaltado no Maracanã. O mundo já sabe. Já tem que gritar a partir de agora, pô.